Muito bom dia, amigos. Olha aí uma homenagem ao Vasco da Gama que esta semana, a semana passada, diga-se de passagem, fez 125 anos. E essa bandeirinha me acompanha há muitos anos, há muitos anos. Vamos começar o programa contando com a paciência devida nossa e dos astronautas em função da internet que já deu o ar da graça, tomara que permaneça por aí mesmo, né? Então a gente está começando o programa, evidentemente, isso é questão de simpatia, né? Tem gente que acha, puxa vida, mas peraí, você já vai falar no Vasco? É o meu time do coração, que veio desde pequenininho. Meu pai era vascaíno, né? E curiosamente eu tinha um irmão que já faleceu, que era Flamengo. Quer dizer, isso há famílias inteiras que de repente são todas torcedoras, todas as pessoas torcedoras de um só time. No entanto, há outras que cada um vai para um lado e tem a sua torcida, né? De qualquer maneira, a gente fala aqui muito de futebol, por eu gostar muito de futebol e porque também os meus espectadores gostam de futebol. Um abraço para Luiz Henrique Oliveira, está na escuta. Obrigado, Luiz. Um abração. De quando em quando a gente tem aqui a presença do Luiz, né? A Lenice Vieira. Alô, Lenice, como é que vai, Fafê? Tudo bem? Um abraço grande para você, querida. E nós temos também o Luiz Henrique já participando. Fernando, em relação ao Faustão, a minha indignação nem é em relação a ele, mas sim aos mais necessitados, pois antes estes não têm o mesmo tratamento rápido e VIP que Faustão teve. É preciso ter muito cuidado com isso, sabe, Luiz? Pelo seguinte, ele, nesse particular de receber o coração, nós vamos ter o Dr. Munhoz aqui falando já já, não teve nenhum tratamento hippie, não. Eu sei que é duro de acreditar, porque esse particular, para você ter uma ideia, no Brasil, ano passado, foram feitos 20 mil transplantes de coração. E a maioria para pessoas necessitadas. A gente fica com aquela impressão, porque o Faustão ganhava muito dinheiro, tem muito dinheiro, com certeza é isso. Mas na realidade ele estava na fila, na prioridade de gravidade. E ele era o segundo nessa fila, quer dizer, os médicos examinam, tem lá o material necessário para examinar, e depois descobrem o nível de gravidade. Havia um na frente dele, e esse um na frente dele, por gravidade, quer dizer, tão grave quanto ou mais grave quanto, esse não pôde ser operado, não pôde aproveitar o coração, porque deve ter dado alguma intercorrência. Me parece que talvez uma febre, uma coisa aí, você não pode fazer a operação. Isso eu falei com vários médicos. Não há possibilidade, segundo esses médicos, de haver alguém passar à frente por causa de dinheiro em termos de coração. Sei que é difícil de acreditar, mas essa é a realidade. E outra coisa, então aquele coração estava disponível apenas por 6 horas. Se em 6 horas você não fizer o transplante, você perde o órgão. Então, basicamente, foi isso que ocorreu. Entendeu? Aí muita gente fala um monte de coisa e às vezes, desavisadamente, a gente compra essa ideia. Né? Eu sei que à primeira vista pode parecer, foi influência, foi isso, foi aquilo. Mas palavras de médicos dizendo exatamente o contrário. Vamos ver, por exemplo, o que o Munhoz fala sobre isso. Estou ligando agora aqui para ele, estou aqui, ó. Vamos lá? Então é isso, quer dizer, em termos de comparação, o MC Marcinho Marcinho morreu do mesmo problema. Pois não, isso aí no caso dele talvez não apontasse para, como é que se diz, para transplante. Mas vamos saber de quem é profissional, é um grande cardiologista, meu amigo querido, o Dr. Munhoz, a quem eu cumprimento agora. Dr. Munhoz, seja bem-vindo aí, boa tarde.
Boa tarde, meu grande amigo. Boa tarde, a sua grande audiência aí. Sempre uma alegria estar junto com vocês aí. Pois é a dúvida que está pairando para alguns, porque a internet diz tudo, não é isso? É verdade. Eu ouvi hoje pela Band uma entrevista de, de médicos especializados como você é, ou seja, cardiologista e tal, inclusive três médicos que me parece, eu peguei o bonde andando, mas me parece que eles é que estão tratando do Faustão, né? E eu coloquei esse tema porque hoje interessa a todos que têm um problema de coração. Não é isso? Por motivos óbvios. Não é É só verdade. pelo Faustão. É que o Faustão é o emblema do momento, digamos assim. Então eles estavam dizendo, a opinião desses médicos é o seguinte, que primeiro, o Faustão não passou na frente de ninguém, porque na realidade ele era o segundo mais grave. E o primeiro que ia receber esse coração não pôde por uma intercorrência, ou seja, pode ter sido uma febre, uma coisa qualquer. E aí esse coração tinha só 6 horas para ser colocado dentro do peito e para funcionar e para bater, porque senão passou disso, não há essa possibilidade. Estou vendendo como eu ouvi, para que o amigo opine depois. E disseram mais, disseram que o Brasil, com relação a implantes, somente o ano passado fizeram 20 mil transplantes de coração no Brasil. E somente, me parece que de uma semana para cá, foram 16 transplantes, né? E que os médicos nossos são os mais especializados do mundo, são reconhecidamente os mais, aqueles que mais fazem transplante no mundo. O país está entre os três que mais fazem. E que não é vero, não é verdade essa boataria de que o Faustão, inventaram até uma cifra, que o Faustão teria pago 8 milhões de reais, imaginem vocês, e inventaram tanto, é aquela história, uma verdade, uma mentira repetida muitas vezes pode parecer verdade. Bom, isso é que eu ouvi e queria saber a sua opinião quanto a isso, que eles arremataram dizendo que nesse particular de transplante, até por obviedade, não pode haver fura-fila. É isso mesmo? Fernando, vamos esclarecer. Eu queria começar primeiro dizendo que isso é inadequado chamar de fila. Na verdade, não, o transplante ele não tem uma fila, ele tem uma lista de pacientes. Por que eu estou falando isso? Porque uma fila, o que você entende por uma fila? Você está numa fila de um banco, o primeiro da fila vai, depois vem o segundo, vem o terceiro. Não funciona assim o transplante. Por que não funciona assim? Porque as pessoas não são iguais. Você está numa fila do banco, todo mundo tem o mesmo objetivo. Qual é? Ser atendido dentro do banco. Até aí tudo bem. Isso é uma fila. Agora, uma lista não. Uma lista é um grupo de pessoas que estão ali, aí vou falar, numa lista de espera. Por que eu digo que é lista e não é fila? Porque não é ordem cronológica. Essa lista, ela obedece uma série de detalhes que não vai colocar uma pessoa imediatamente após a outra. Cito, por exemplo, como já começamos falando, a gravidade do paciente. Um paciente mais grave, ele tem, claro, que passar ter prioridade. Segunda coisa importante, a adequação desse coração com o perfil corporal desse paciente. Eu não posso pegar um coração de um paciente que tem 80 quilos e mede 1,70 m e colocar no Faustão, que tem 2 metros de altura e tem 130, 140 quilos. Não pode ser inadequado, não há possibilidade. Além disso, uma coisa que é a primeira a ser avaliada, o tipo sanguíneo. Nós temos 4 tipos sanguíneos. O 0, o O, que o pessoal também chama de O, o A, o B e o AB. Então, quando você entra com um coração desse e diz, esse tipo de sangue desse coração doador é B, só serve para B. Será que todas as 300 pessoas que estão ali têm o mesmo tipo sanguíneo? Não. Então, com isso, eu estou querendo colocar o seguinte, o fato dele ter recebido o coração num intervalo de tempo mais curto
Não tem nada a ver com furar fila. Isso não acontece. Se é uma coisa que é extremamente organizada no Brasil, é exatamente essa parte de transplante. A lista, né, vou falar lista, não é fila, a lista ela está ao alcance de todos os estados do Brasil. Todos os estados têm o seu SUS que tem conhecimento dessa lista. Não, essa lista jamais vai ser furada por alguém e os outros não vão notar isso. Então, para princípio de conversa, isso é uma afirmação totalmente errada, maldosa, que não tem nenhum fundamento. No caso, o Faustão estava numa lista de espera onde ele tinha prioridade pela gravidade no caso. Segundo, felizmente, o coração doador tinha o mesmo tipo sanguíneo dele, e ele foi, para fechar a história, a distância do coração de quem doa para quem vai receber. Se você tem um paciente que está em São Paulo, ou em Santos, ou em alguma cidade próxima, e o receptor está na capital, é muito mais lógico que essa distância mais curta seja melhor. Por quê? Porque o tempo de pegar o órgão e colocar no paciente é muito curto para o coração. O coração é o que tem um espaço de segurança menor, cerca de 4 horas. O que para outros órgãos são não. 4 horas. Um rim pode ser 8, 12 horas, não tem problema. Mas nesse caso do coração, tem que ser o mais rápido possível. Então, juntando isso tudo que eu falei, aí sim, dá um resultado final, que é quem doa e quem vai receber, de maneira a considerar todos esses fatos que eu falei anteriormente. O que os seus colegas lá de São Paulo falaram é a mesma coisa que o amigo fala, e dizendo o seguinte: olha, um deles, eu acho que deu uma demonstração do que ocorre. Ele falou: olha, teve um rapaz que teve a sorte de receber em 5 dias um coração antes do Faustão. Sim. Mas isso aconteceu, aí ele não foi divulgado porque ele não é o Faustão. Quer dizer, uma pessoa famosa, né, é evidente da notícia, né? E o outro não, é um anônimo, mas que estava lá e que foi priorizado. Então as pessoas vão. É preciso tomar muito cuidado com notícias, né? Porque tem que ver a fonte, tem que ver a origem. Se não sabe, pergunta vários. O Google, por exemplo, dá a informação, tal notícia é veraz, né? Acontece. Agora, é uma coisa curiosa, a curiosidade aí é minha, né? Porque, leigamente falando, e eu estou falando com um dos maiores cardiologistas do Brasil, se você chegou agora, muito obrigado. Adriano Santos, seja bem-vindo. Antônia de Oliveira, um abraço grande para você também. Estou vendo aqui no Zap, olha, a Joana Dark, sempre presente, lá de Miami. Olha, meu Deus, a Brigitte, um abraço, Brigitte, para você, né? Enfim, vai passando muito rápido e nem sempre dá para a gente dizer. Então, coincide essa pergunta aqui da Brigitte, a mesma com a minha curiosidade, em outras palavras. O coração, ele está ele está envolvido, seria isso, em gelo, né? Ele vem muitas vezes de helicóptero, numa bolsa térmica, né? E a gente pode dizer que ele estaria vivo? Essa seria a pergunta, por óbvio, para poder bater. Por que ele bate? O coração em si tem memória ou é o corpo humano, o sistema nervoso central que faz ele bater tão logo seja, digamos assim, suturado no lugar do outro? O que acontece é que o coração ele é retirado com todos os requintes, né, para proteção contra qualquer tipo de contaminação. Então, faz a retirada de um órgão, seja ele o coração ou qualquer outro órgão, para ser doado, ele obedece um protocolo de proteção contra qualquer tipo de contaminação. Isso é feito de maneira muito, muito, muito criteriosa, e quando ele vai naquela bolsa térmica, dentro daquela outra caixa térmica, ele está totalmente protegido, com uma temperatura constante, que mantém a célula viva,
A célula, As quando ela células sai do dali, coração. as células musculares estão vivas. O que elas não estão no momento é atuante, ou seja, elas não estão se contraindo. Elas estão num período de relaxamento, mas viva, do ponto de vista prático, vivas. E por que ela não está batendo? Porque o coração não está pulsando ali dentro? Porque ele não tem um estímulo necessário. E quais são esses estímulos? Tem dois tipos de estímulo. Existe um estímulo que é o comando central do sistema nervoso, claro, isso é fundamental, mas existe também um sistema local. O coração tem um pontozinho que fica entre o andar de cima e o andar de baixo, que eu sempre falo aqui, né? O coração tem o andar de cima, que é o que recebe sangue, e o andar de baixo, que é o que manda sangue, né? Aurículas em cima e ventrículos embaixo. Exatamente no ponto de passagem desses dois andares, existe um nódulozinho chamado nódulo sinoatrial. Ele comanda a parte elétrica do coração. Ele comanda uma concentração de eletricidade que a cada espaço de tempo é liberada como se fosse um choque, um pequeno choque. E o músculo, então, se responde indo. E como essa eletricidade é criada? Ela é criada por diferença de dois elementos importantes, o sódio e o potássio. São dois elementos importantes na fisiologia da célula. Um tem mais fora e o outro tem mais dentro da célula. Quando a eletricidade é criada, que a gente chama de diferença de potencial, os eletricistas conhecem muito bem. Quando existe uma diferença de potencial entre um polo positivo e um polo negativo, nesse meio do caminho, o que acontece? Acende uma lâmpada, liga um eletrodoméstico. No coração é parecido. Existe essa diferença entre dentro e fora da célula. Essa diferença de potencial de eletricidade é que gera a energia para cada segundo, mais ou menos, né, 60, 70 vezes por minuto, se dispare um pequeno choque e o coração se contrai. Esse coração ele entra em repouso. É feita toda a técnica, é suco do coração. No momento que termina a cirurgia, e nesse espaço de tempo que o coração está transplantado, o corpo está como? Ele está ligado a uma máquina, que a gente já falou aqui, inclusive, semana passada. Uma máquina da circulação. A circulação é feita através de um aparelho. Do corpo. Quando termina a cirurgia, o que ocorre? Esse aparelho vai ser desligado no momento que nós, então, vamos dar um choque mesmo, né, que a gente chama uma cardioversão. Vai pegar aqueles dois potes com uma colher, vai encostar no coração e vai dar um choque. Aquele choque, então, vai ativar esse sistema elétrico do coração e, então, ele passa a bater espontaneamente. É o momento que se desliga a máquina de circulação extracorpórea. Quer dizer, é assim que a coisa... E não há necessidade de nenhum estímulo externo. Quer dizer, ele foi estruturado... Não há. É isso que eu falei. Quando você termina a cirurgia, isso não é só no transplante cardíaco, não. Quando você vai fazer as pontes de mamária, de safena, durante um período o coração também fica parado. A máquina é que está contando. Então, quando termina a cirurgia, para a gente desligar a máquina extracorpórea, a gente dá um choque. Pega uma colher de um lado, uma colher do outro, e o coração no meio. E dá o choque, a cardioversão. Aí começa a bater. Nesse momento o coração volta a bater. Que coisa extraordinária, né? Eu me lembro que o primeiro, há muitos anos, foi o Dr. Christian Barnard, né? Lá na África do Sul, né? Que se tornou notícia no mundo, aquilo representava um avanço, e hoje, graças à medicina, de um modo geral, isso aí é muito mais... tem muito mais presença de médicos, a exemplo seu, que são capazes de fazer esse trabalho. O Luiz está perguntando aqui, dizendo o seguinte, que ele teve um cunhado que faleceu de um infarto fulminante e que fumava muito. Se isso é resultante do fumo? Sim, é um dos fatores de riscos mais maléficos ao coração, é exatamente o tabagismo. É porque ele leva a duas situações gravíssimas no organismo. Uma, que é muito prejudicial ao pulmão, né? Que causa câncer de pulmão, e é o câncer mais frequente em fumante, realmente é o câncer de pulmão, que tem um desenvolvimento muito rápido, que é o alcatrão.
E para o coração, é a nicotina. A nicotina é uma substância que aumenta muito a adesividade do sangue. Então, é muito fácil de criar trombos, que pode, inclusive, entupir, né? Fechar vasos cerebrais e vasos cardíacos, causando um infarto no miocárdio. Perfeito. Um abraço para Maria Fialho, que está nos vendo, a Maria Rosa Marias. Tem também, imagino que sejam duas Marias no mínimo, ou não. Às vezes a pessoa coloca esse nome para diferenciar do perfil, né? Mas há uma pergunta também que é importante, que eu fiquei sabendo, lendo alguma coisa sobre isso, dizendo que as horas posteriores à operação são as mais críticas, né? Porque todo organismo que é externo, né? Que é de outro, quando colocado no corpo, o corpo reage para expulsar, né? É a chamada rejeição. Então, quer dizer, esse momento, por isso que é muito importante ter os médicos à volta e até enfermeiros, né? E a partir de quando essa rejeição deixa de haver, se vai deixar, ou ele tem que tomar medicamento pro resto da vida? Fernando, essa é uma fase agora, ele venceu a primeira, que é do ponto de vista técnico, né? Que é a colocação do coração na área e ser aceito do ponto de vista anatômico. Esse é o primeiro passo que foi vencido. Ou seja, o coração ficou adequado e muito parecido com o tamanho, com a estrutura que o coração que ele tinha. Até um coração até bem mais jovem, né? Circulando que esse coração é de uma pessoa de meia idade. Então, é um coração de características muito boas. Esse é o primeiro ponto que foi vencido. O segundo passo agora a ser vencido é, a partir agora de sábado para cá, né, o pós-operatório imediato. Por quê? Porque, como você acabou de falar, o organismo ele sabe todos os órgãos e tecidos que são dele. O que entrar que não é dele, ele vai interpretar como se fosse o quê? Um tecido invasor, como se fosse uma infecção, como se fosse uma bactéria, Entendo. como se fosse uma coisa errada que está invadindo o seu organismo. Então, o que isso faz com o organismo? Ele dispara o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, e vai atacar esse tecido que é estranho para ele. Então, é isso que pode levar à chamada rejeição. E o que é importante agora nessa fase, no pós-operatório imediato, a primeira semana principalmente? É ter uma equipe multidisciplinar, inclusive de outros especialistas em medicina, principalmente um infectologista, que é um profissional que tem muita intimidade com essa área da infecção, área da rejeição. Então, esse especialista, o que ele vai fazer agora? Ele vai dosar uma situação que esteja, ou seja, ele vai suprimir, ele vai diminuir a defesa do paciente que recebeu o órgão, era que ele não rejeite, mas você também não pode suprimir totalmente a defesa para também não levar o paciente a ficar totalmente indefeso. Então, esse equilíbrio entre o quanto de sistema imunológico vai ser suprimido, né, vai ser diminuído, é uma fase importantíssima que os médicos clínicos, os infectologistas, os cardiologistas clínicos vão ter que monitorar nessa primeira, segunda semana até o 30º dia, aonde provavelmente vão conseguir o equilíbrio ideal, aonde o sistema imunológico ele é suficiente para te manter protegido, mas também suficiente para não fazer a sua rejeição. E como é que você consegue isso? Você consegue através de medicamentos. Vai se dosando esses medicamentos anti-rejeição, que vão diminuir a sua defesa, até um ponto de equilíbrio em que ele vai tomar o resto da vida. Vai tomar a vida inteira. Só que vai tomar a vida inteira no momento em que esse medicamento seja suficiente para não deixar a rejeição, mas também não suprimir a sua defesa a ponto de te expor a ficar, vamos dizer, vulnerável a qualquer infecção, até uma gripe. Claro. Né? E tem um sistema de defesa muito
frágil, ele fica indefeso. Então, esse que é o ponto de equilíbrio agora fundamental, que só vai liberar ele, não, liberar, vamos dizer, para o dia a dia, só vai ser liberado para o dia a dia no momento que esse equilíbrio entre defesa e as medicações imunossupressores estejam perfeitamente equilibradas e leve a ele a segurança de não ter a defesa comprometida e não ter o perigo da rejeição. Não havendo a rejeição, tudo correndo bem, existe uma média de anos em termos de sobrevivência? Não, Fernando, isso aí é sobrevivência muito longa. Para você ter ideia, é claro que desde que se começou a fazer os primeiros transplantes, a gente não sabia exatamente, né, o quanto levaria de período de sobrevida. Hoje, a gente tem uma média de mais de 20 anos. Quando eu falo média, daquele que sobrevive menos, aquele que sobrevive mais. Então, uma média de 20 anos de sobrevivência. Existem pacientes que já superaram muito isso. Você até semana passada disse que viu na televisão, e eu acompanhei também, uma senhora que já parece estar 25 ou 26 anos transplantada e está Foi a primeira mulher transplantada. Que fantástico. Exatamente. No programa do Zeca Camargo e da Glenda Kozlovski, né? O programa que se chama O Melhor da Noite. Eles apresentaram essa senhora muito alegrinha, muito simpática, né? Bom, eu sou, de uma certa forma, um exemplo disso, com a sua ajuda, que eu não me canso de ser grato, a sua, a do Cristóvão, né? Também, que é um médico especializado nisso, e ao Garcia Duarte, que foi através do Garcia que eu tive a honra de conhecer o Munhoz. Por quê? Hoje faz 10 anos que eu tive um infarto, né? Há 10 anos, e o que aconteceu? E tem uma história que eu já contei para amigos próximos, não sei se contei para você, mas que eu vou contar agora e vou contar publicamente. Então, o que acontece? Deixa eu ver o que houve aqui. É uma pena, porque negócio de internet, agora sim, está tudo bem. Então, eu vou contar essa história. Engraçado que eu senti uma dor no peito, aquela dor recorrente, né? E fui parar na Casa de Saúde Santa Terezinha, que hoje, na verdade, é o Pan-Americano, né? A Casa de Saúde hoje não existe mais no local, existe um hospital moderno e tal. E para simplificar a história, foi através da orientação do Munhoz com o Dr. Cristóvão e toda a sua equipe, que me implantaram 3 stents, né? 3 stents que funcionam até hoje. Muito bem. Mas você sabe que naquele minuto que eu entrei na maca, que eu fui atendido, eu tive uma experiência de quase morte. E vou lhe dizer exatamente o que foi. Eu estava deitado, engraçado que em momento algum eu fiquei internado 7 dias para poder purificar o sangue, para no sábado então botar os stents. Muito bem. Então, naquele momento, eu senti um encolhimento do corpo, um esvaziamento do corpo, e de repente saiu de mim uma chispa. Eu não sei nem como explicar. É como se num segundo eu tivesse tomado um caminho que não era do meu corpo. E eu conscientemente estava num lugar fantástico, com todas as pessoas de branco. Eu falava sem falar com um senhor, mas acontece o seguinte, parecia ser o líder dali, e eu não via o rosto das pessoas, mas era bastante exatamente a fala. E eu me sentia tão bem, que eu olhei para esse senhor e falei assim, olha, eu quero ficar aqui, isso aqui é maravilhoso. E essa pessoa disse mentalmente para mim, não, agora não é a tua hora, volta. Imediatamente eu abri os olhos, enchi o pulmão de ar, me lembro que fosse assim, abri os olhos e havia um dos atendentes, que era o Dr. João, que era da emergência, que olhou para mim e disse assim, você nos deu um susto. Isso é uma coisa extraordinária que até hoje eu guardo com carinho. O resultado é que tudo deu certo, mas aí cabe a pergunta, e os stents não têm rejeição? Não, Fernando, o que ocorre?
O stent é diferente porque ele é feito de um material que chama de inerte. Por isso é que ele é feito desse material. Se ele fosse feito de um material vivo, um material aí tipo, teria rejeição. Aí teria rejeição. Então, como ele é um material inerte, ele não provoca essa reação do organismo. E como os stents, eles têm também um outro detalhe. Esses stents modernos, né, quando eu falo modernos, de pelo menos uns 10 anos para cá, eles, além de ser de material inerte, eles são revestidos de uma substância que evita qualquer tipo de resposta orgânica. Qual seria a resposta orgânica a um material estranho, mesmo que inerte? Era produzir muita fibrose, é produzir muita cicatriz e fazer com que a lesão que existia volte, né? Ou seja, a obstrução do vaso volte. Então, esses stents hoje são revestidos com um material inerte, ele diminui essa resposta à formação da fibrose e, com isso, mantém o stent indefinidamente. A maioria dos stents tem durabilidade indefinida. Né? Não fantástico, tem rejeição. Fantástico. E muito menos a estenose. Né? É verdade. Um abraço para o jornalista Sérgio Solon Santos, do Mídia de Verdade, que está nos vendo nesse momento. A Ana Santos também, dizendo, se Deus quiser, ele vai superar. Maria José Alves Lins também assistindo a gente. Um abraço, Maria. A Carmela Dutra, um abraço, Carmela. Joana Angélica Moreira, um abração para você e para todos aí de Santa Catarina, né? Esse belo estado de Santa Catarina. Estou lembrando também o Otávio, Zé Otávio e Otávio José, tem os dois, né? Um abraço para eles também. Muito bem. Doutor Munhoz, muito obrigado pela aula, né? A gente sempre agradece. E as pessoas que quiserem se comunicar consigo, como podem fazer? Fernando, antes de dar o meu contato, é só para a gente arrematar. Ok, né, à vontade, à vontade. Não ficar nenhuma dúvida em relação a esse negócio da furar fila, né? Como você falou, a internet é um instrumento muito interessante, muito útil para muita coisa, mas infelizmente traz algumas coisas que são terrivelmente danosas às pessoas, e depois para você reparar um erro desse é complicado. É terrível. Só para a gente rematar e dizer que isso realmente não é verdade, uma informação que poucas pessoas sabem é que antes do Faustão, quer dizer, ele já estava internado e já estava apto a receber o coração. Exatamente. Apareceram seis corações doadores que não foram compatíveis com ele. Então, você vê. Então, a tal fila, que na verdade não é a fila, é uma lista, por 6 vezes não contemplou o caso dele. Tá vendo? No 7º que apareceu, contemplou, nem foi a ele, contemplou a um que estava na frente dele, por uma causa lógica, tinha todos os sintomas de uma infecção, e esse paciente, um paciente com infecção, ou com alguma... Não dava para o risco. Então, não está apto, não é só para um transplante, não está apto para cirurgia nenhuma. Qualquer infecção, por menor que seja, ela inabilita a qualquer tipo de... porque pode dar septicemia, né? Pode dar uma... Você simplesmente disseminar aquela infecção no momento do ato cirúrgico. Muito então, bem. Antes de você dizer aí a maneira do pessoal se comunicar, eu queria registrar aqui a Maria José Alves Lins dizendo: querido Fernando, maravilhosa explicação. Então o mérito todo está por conta do explicador, do nosso querido Dr. Munhoz. Dr. Munhoz, um grande abraço e para se comunicar consigo, como é que faz? Isso. Qualquer dúvida, no meu e-mail, cdmunhoz, C de casa, D de dados, CD Munhoz, tudo junto com S no final, cdmunhoz@terra.com.br. Teria o maior prazer em responder qualquer dúvida que os nossos ouvintes. Perfeito, muito obrigado. E nós estamos aí na terça-feira, ainda tem uma semana inteira pela frente, boa semana no que resta. Estaremos juntos, se Deus quiser, na terça-feira que vem. Fraterno, um abraço. Para todos nós, inclusive para o Faustão. Pois é, todos nós estamos na expectativa do Faustão, né? E agradecendo de montão
esse querido médico, sobretudo um belo ser humano, né? E a gente fica feliz, porque às vezes a gente vê notícias tão ruins e de repente descobre uma pessoa como o doutor Munhoz e outros tantos que eu tive a honra de conhecer, de apresentar aqui no programa ou nos programas que fiz. Então a gente tem que olhar sempre o outro lado também, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa para construir, não para destruir. Hoje em dia se dá tanto cartaz a marginais, a isso. Eu sei que a gente tem que saber, mas, meu Deus do céu, não é possível fazer um apelo aos meus colegas jornalistas, não é possível, ao lado de uma notícia ruim, você colocar uma notícia boa, onde tem a dificuldade nisso? Até para que mude o pensamento das pessoas, não é? E tem gente hoje abre um programa, faz 3, 4, 5, 7 notícias de crimes. Então, se você buscar, você vai achar no mundo inteiro. Outro dia nos Estados Unidos, pouca gente sabe disso. Para você ter uma ideia, o SUS nosso, que tem todas as dificuldades, os defeitos eventuais e tal, é gratuito. É gratuito. Se fosse pagar, seria um absurdo. E o detalhe é o seguinte, na hora H, a pessoa é atendida, na maioria das vezes, dentro de um acidente, por exemplo, num hospital do SUS. E essa coisa do transplante, isso é muito grave. A pessoa sai dizendo, cai na cabeça, o Faustão, outro dia eu ouvi de alguém dizer isso, está pagando 8 milhões. Imagine, não há com médico sério, não aceita esse tipo de coisa. Mau caráter, aí talvez. Mas esses médicos que são altamente especializados, como é o caso do Dr. Munhoz, meu Deus do céu, é um homem que abre o peito do indivíduo com absoluta tranquilidade, ou pelo menos domando a ansiedade que é natural a todo ser humano. E aí começa a comentar, tá vendo? Calma, que não é assim. O que ele explicou é de uma clareza, não é uma fila, é uma lista. Sabe por que é uma lista? Porque o coração da pessoa está tão grande, no caso do Faustão, ou baleado no sentido figurado, não tem, a qualquer momento vai bater. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. E não há tanta oferta assim. A gente tem que aproveitar esse momento para dizer: doe órgãos. Eu fui doador a minha vida inteira. Quis o bom Jesus, quis Deus, que na verdade eu sobrevivesse até a idade que eu tenho. Já vai longe, 77 anos. Né? E hoje talvez, eu até iria perguntar para ele, mas eu não posso continuar a ser doador, porque passou parece que de 65 não pode mais. Claro que se um dia tivesse um piripaque no meu coração e eu pudesse sobreviver, iam colocar um coração mais jovem, desde que se adaptasse à minha carcaça, digamos assim, ao meu corpo. Né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade do que fala. Por exemplo, checar as informações é de fundamental importância para ter credibilidade. Sem isso é muito complicado. Bem, eu vou agora vamos para falar dos famosos agora, com o Eduardo Moura, meu amigo Eduardo Moura. Eu estou chamando ele aqui. Ele é responsável por um site muito interessante, um site que fala dos famosos, e esse site se chama Audiência Carioca. Então estou chamando ele, vamos ver se correr bem, tudo vai ter sequência. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa teve um infarto, existe sobrevida. Agora, você tem que ter cuidados. Como disse o doutor Munhoz, acontece o seguinte: a pessoa tem que saber que, por exemplo, não pode fumar. Né? Eu nunca fumei absolutamente nada, sou um popular careta, né? Não tenho nada contra quem fuma, a não ser o fato de ser um agressivo, uma agressividade ao próprio corpo. Né? E tive infarto há 10 anos. Agora você pergunta, como é que é a tua vida? Eu tenho uns remedinhos que eu tomo e tenho que tomar diariamente. Agora eu faço tudo o que você faz. Eu nado, eu caminho. Hoje ainda vou caminhar de tarde depois do programa, que já praticamente o meu dia começou na parte da manhã. Eu caminho às vezes 11, 12, 14 quilômetros e não sinto nada. Então tem que ser grato, né?
O meu bom dia ao Eduardo, o Eduardo Moura. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo, tudo bom aí com todo mundo? E aí, vamos Tudo. falar dos assuntos do dia, tem muita coisa acontecendo hoje. Opa, então somos todos ouvidos. Manda abraço aí. Isso, quem não pegar essa informação, ela vai mais completa numa audiência carioca, né? .com.br. O que você prioriza Exato. hoje? Nós temos duas prioridades. Já que você está falando de Faustão aí, estava falando com o Dr. Clóvis sobre Faustão, vamos continuar então nessa pegada, que aí fecha a tampa de um assunto até que você mesmo, Fernando, levantou na semana passada, sobre a possibilidade do Faustão voltar ou não à televisão. Tinha, antes de toda essa situação envolvendo o transplante, envolvendo a internação do Faustão, que ele estava negociando com o SBT e com a Record. Mas pela segunda vez sai a notícia hoje de que Faustão não voltará à televisão, pelo menos não como apresentador. Tá? Essa informação foi trazida pelo colunista Flávio Rico, do portal R7, que é amigo pessoal do Faustão, participava da Dança dos Famosos do júri, também Flávio Rico, né, na Dança dos Famosos, também no próprio Faustão na Band, no júri musical. E o Flávio Rico está contando que o Faustão está confirmando aquela informação que o próprio Faustão tinha dado lá nos Estados Unidos durante o MMA, que a gente trouxe aqui, que ele confirmou que não voltaria mais à televisão e falou até na palavra aposentadoria na ocasião. O Faustão, antes de fazer o transplante, ele se reuniu com alguns amigos e deixou claro, televisão agora ele pode até ir, mas é na função de convidado. Ele tem 2 convites, inclusive, um da Record TV, que está fazendo 70 anos no mês que vem, daqui a um mês, na verdade, dia 7 de setembro a Record faz 70 anos. Faustão foi apresentador da Record, então ele tem um convite para voltar, para relembrar a história, parte da história que ele fez da emissora paulista. E ainda tem um convite da TV Cultura para ser um dos participantes, aí, dos entrevistados do Roda Viva, que é um dos programas aí de referência de entrevistas na televisão. Então ele tem esses 2 convites. Então Faustão, a princípio, não volta à televisão. Agora, Faustão é sempre uma coisa que a gente pode pensar que pode haver uma reviravolta aí, mas a notícia, mais uma, de que ele não volta como apresentador. Então a gente tem até aqui a Band como a última emissora do Faustão. Perfeito, perfeito. Eu me lembro, cheguei a ver mesmo a entrevista. A vida como você disse, hoje você tem uma ideia, amanhã pode mudar, mas é pouco provável, até porque ele já está realizado, né? E está muito bem, obrigado, do ponto de vista econômico-financeiro, né? Isso ajuda. Agora, eu ouvi um boato aí, não sei se você tem alguma informação a respeito disso, alguém colocou na internet que a Band estaria em negociação com o João Silva, o filho dele, para dar um programa para ele. É verdade isso ou é boato? Tá fechado já. Essa falta oficializar. Ele vai ter um programa em outubro, nos sábados da Band. Vai ser um programa que vai se chamar Programa do João. Bacana. É um programa que vai ter o João Guilherme Silva como apresentador nas noites de sábado da Band, e que o Flávio Rico também contou essa informação hoje. O Flávio Rico é muito amigo do Faustão, de que as gravações vão acontecer em 2 etapas. Tem um escritório que o Faustão está montando, uma produtora ali na Berrini, em São Paulo, e também parte das gravações no Teatro Itália, que é um famoso teatro que foi, inclusive, palco do Sai de Baixo nos anos 90, início dos anos 2000, e que até a Band chegou a cogitar em fazer o programa do Faustão na época nesse teatro aí, mas acabaram escolhendo lá no Morumbi mesmo, e eles desativaram os estúdios do MasterChef. Sim, ele vai ter um programa assim na Band. Minha opinião, eu acho que estão querendo meio que botar a gente assim abaixo de João Guilherme, entendeu? Eu acho que não tem ainda um cacife para fazer um programa de televisão, mas ele tem os anunciantes e tem o apadrinhamento do pai, né? Aí fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. O Fernando. Muito mais fácil, evidentemente, né? Já está com tudo pronto, né?
E imagine você o nível o financeiro dos tais patrocinadores, porque são amigos sim. de longa data do pai, né? E há uma tendência em termos futuros de continuar ou não, também tem isso, né? Eu acho ele ainda muito cru. Você falou. Eu acho ele cru ainda. Eu acho cru você ainda. falou, pode ser que tenha o pai por trás dando dicas. Vamos ver. Agora, é aquela história, o importante não é ganhar o programa, é firmar o programa, né? Isso é o mais difícil, levando em consideração o histórico da Band, né? Que cada vez faz uma coisa diferenciada e acaba não acertando como devia, né? Mas me diz lá, e o que mais que pelo você... próprio pai, né? O próprio pai também. Agora a gente tem falo do próprio pai por tudo que aconteceu no programa lá da Band, né, os erros todos cometidos. Agora, a notícia que chamou a atenção nessa terça-feira foi a demissão de Ali Camil, da Central Globo de Jornalismo, diretor-geral de jornalismo do Rio de Janeiro. TV Globo confirmando que Ali Camil está fora da emissora. Vai deixar a emissora aí no fim do ano. Já está havendo um processo de reestruturação, não é um processo que eles fazem de transição, como eles chamam, né? Sim. Porque quem vai assumir a Central Globo de Jornalismo, a direção geral, será Ricardo Vilela, que atualmente é o diretor abaixo do Ali Camil nas organizações eu sei quem é, eu sei. Na parte jornalística. Engraçado, eu teria curiosidade de perguntar ao Ricardo Vilela se ele é filho ou de repente até neto do Roberto Vilela. Porque o Roberto Vilela, há muitos anos, quando eu era adolescente e Adão e Eva já tinham saído desta terra, eu tinha um programa de televisão lá em Minas Gerais, chamado A Juventude é Assim Mesmo. Imagine, porque eu já fui jovem, né? E na época o Vilela era um dos câmeras, quer dizer, o Roberto Vilela. Mas eu quero crer que é só coincidência de nome. Mas vamos lá. O Ricardo Vilela é de Brasília, não sei se te ajuda. Ele é de Brasília e ele é Vilela com 2 L's no Vilela do Lé. Na sílaba Lé é Vilela com 2 L's. Se for Vilela com 2 L's, aí já ajuda, né? É verdade, porque então, de qualquer maneira, seja feliz. É uma pena o Ali Camil, mas também já passou muitos anos, faz parte da vida, né? Outro dia que eu me dei conta, quando eu olhei para trás e ganhei a ação judicial da Rádio Tupi, esperei 6 anos para a justiça bater o martelo a meu favor. Mas tá ótimo. Meu Deus. Tá ótimo. E quando eu falei, gente, aí que eu me toquei, falei, gente, tem 6 anos que eu deixei espontaneamente a Rádio Tupi ficou brava comigo, queria me dar justa causa, dizendo por desídia. Eu lembro, eu não tinha site. Eu não tinha site na época para contar, mas eu lembro, eu acompanhei essa situação. Que eu, por desídia, não só a minha, vários mandou telegrama e tal, eu entrei com ação na justiça, porque afinal de contas foram 23 anos, dos quais 20 anos aproximadamente fazendo a madrugada, né? Fazendo a madrugada da Tupi, chegando lá às 9h30, 10 da noite, saindo às 3 da manhã. E aí a gente acabou, quero até agradecer ao escritório do meu advogado, né? Que atuou muito bem, o Alexandre, né? E realmente acabou acontecendo. Aí quando você olha para trás, eu falei, gente, passou 6 anos. Já está tudo resolvido? Tudo, tá tudo resolvido já, resolvido graças a Deus. Resolvido e recebido. Que bom, fico feliz. Um bom momento, parte foi inteira, a outra parte foi dividido em 18 vezes, mas tudo bem, tá ótimo. Então, vida que segue, sejam felizes. Exatamente. Infelizmente, por exemplo, profissionais como o Jimmy Hall, que faleceram antes, não tiveram essa oportunidade, né? Mas, é verdade. Mas me diga lá, o que mais você tem a falar pra gente? Não, só para fechar então, Ricardo Vilela, só pegar aqui, são muitos nomes, tá? Porque vira uma dança das cadeiras, vira um efeito dominó no jornalismo, né? Então, Ricardo Vilela deixa a direção de jornalismo e vai para a direção geral.
Miguel Ataíde, que está na Globo News hoje como diretor, deixa a direção da Globo News para ser diretor de jornalismo no lugar do Vilela. Sei. E na vaga do Ataíde na Globo News assume o Vinícius Menezes, que era diretor-geral aqui do Rio de Janeiro. Então ele deixa a Praça Rio e vai para a Globo News. Para o lugar dele, o Márcio Stenick, que era chefe de redação, está sendo promovido a diretor-geral do Rio de Janeiro. Então, e para variar, uma série de mudanças. E para variar, todos ganhando menos. Que na verdade é isso, duas coisas que eu ia falar na análise, né? Primeiro, com certeza, todos os profissionais vão ganhar menos do que o anterior, não tenha a menor dúvida disso, porque é isso que eles chamam de reformulação, sinergia, né? Soma, otimização, tudo é nesse sentido, né? Agora, o Paulo Marinho, que é o neto do Roberto Marinho, que você sente que perdeu a conexão. Você está me ouvindo ainda? Não, tá, eu estou te vendo. Ouviu normal? Normal. Beleza. O Paulo Marinho fez um comunicado dizendo que o Ali Camel já tinha pedido para se afastar da emissora e tudo mais. Mas, assim, mediante o que a gente tem visto, é aquele negócio, né? Cada um ali, principalmente os profissionais mais antigos, que são muito caros, né? Ou eles se readequam à realidade ou acaba sendo a saída. A própria Patrícia Kogut, que é mulher do Ali Camel, ela perdeu um espaço consideravelmente no jornal o Globo. Nesse ano, ela é colunista diária do veículo, ela agora passa a ser colunista semanal. E, além disso, ela ainda perdeu espaço para uma outra coluna que eles criaram, que é a coluna Play. São novos tempos, né? Mas novos tempos. E o que você achou do tal Melhor da Noite? Já viu um programa inteiro? Do pouco que eu vi, eu acho que eu vi o programa inteiro de estreia. Do pouco que eu vi, é porque eu vejo Jornal Nacional nessa hora. Eu priorizo o Jornal Nacional quando eu estou vendo televisão nessa hora. Do pouco que eu vi, eu acho que vai ser tipo encontro. Vão ter dias bons e vão ter dias que não vão ser tão bons, porque fazer 1h30 diária é muito difícil. Né? Mas eu acho que não está tendo rejeição, não está tendo confusão, não está saindo noticiário negativo e a audiência está dentro do esperado, Fernando, pelo que eu tenho acompanhado. Eu acompanhei o primeiro programa inteiro, uma partezinha do segundo eu tive que sair, e ontem eu confesso a você que eu não tive... eu tinha que fazer um trabalho aqui de computador, de publicidade lá para Portugal, e na realidade, aliás, falar um abraço para o Fernando Pereira, que não é português, que é da confraria do rádio, mas também um abraço para o Fernando Rocha, meu amigo querido que mora lá no Porto, aliás, em Vila Nova de Gaia, que é ao lado do Porto, né? Mas aí eu não pude ver. Eu só sei que num segundo que eu vi, eu achei que botaram uma fofoca, vamos lá. Eu achei que botaram uma camisa grande demais no Zeca Camargo. Naquela expectativa, quando a pessoa é muito barriguda, você bota... Eu me lembro de uns locutores que eu não vou entregar aqui, que são assim, talvez você conheça, e bota aquela bata, né? Só que a camisa dele estava, mais um pouquinho ele levantava voo. Se você botasse feio, parecia que ele estava de vestido. Já os dois últimos que eu vi, só para ver a roupinha dele, então melhorou um pouquinho o figurino. Eu falei, não é possível, eu não acredito que deixaram uma camisa que ele já é grande, né? Salvo engano, ele tem 1,90 m por aí, né? E tá barrigudo, então botaram um negócio que parecia uma barraca de circo. Quer dizer, com a calça preta, a camisa prevalecendo o prateado. Meu Deus, ó Deus, perdoai os meus pecados. Eu vi também um blusão que ele tava cheio de penduricalho colorido também, que eu também achei bem com gosto duvidoso também. Não sei se você chegou a ver, foi no segundo dia, eu acho. Agora, do ponto de vista de comunicação, ele está indo muito bem, ele é um bom comunicador, ele é muito bom, e a Glenda Kozlovski também, ela se adapta, realmente está muito interessante, ela se deu bem praticando esporte, se deu bem na época da Globo cobrindo o esporte, e hoje continua se dando bem apresentando o programa.
Vamos torcer. Eu só não gostei muito, e aí é um direito meu como espectador, do nome que já havia Melhor da Tarde, vira o Melhor da Noite. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque Falta de imagine, criatividade. imagine se eu coloco aqui assim, Fernando Sérgio, o melhor comunicador do mundo. Eu não sou o melhor Pois é. comunicador do mundo. Eu não tenho. Quer dizer, poxa, aí fica uma coisa esquisita, né? Abri uma padaria aqui perto de casa, chamada Durran, na Barão de Mesquita, aqui na Tijuca. Eu não sei se você sabe, tem uma empresa que ela é franchise, ela aluga o próprio nome para outra, chamada RAM. O Rão, sei lá, o nome é ruim, é ruim. E aí o cara fez um letreiro dele. Da pizzaria do Rão, Rão, isso. Árabe do Rão, assim. Aí o cara era uma padaria grande e tal, botou como é que se diz, um letreiro, acho que de acrílico, maravilhoso, grande e tal. O Rão vai dominar o mundo. Na sequência do nome da Band aí, o Rão vai dominar o mundo. Olha, durou 4 ou 5 meses, fechou a padaria. Por quê? Porque tem o supermarket aqui do lado, e o supermarket tem padaria e sai pão de hora em hora. E a outra era de porte menor. Quer dizer, há que se ter um certo cuidado, né? Porque você pode dizer tudo de você mesmo, mas quem tem que dizer é o outro, não é você, né? Enfim, parece que essa lição eles não aprenderam. Mas vida que segue. O que mais que você fala aí no Audiência Carioca? Eu tenho aqui sobre Renascer, remake de Renascer, e tenho também sobre os jogos a Globo fechou um pacote de jogos para as eliminatórias. Qual que você prefere que a gente fale aqui agora? Se você puder passar as duas, eu estou agradecendo. Então vamos lá, vamos falar então de Renascer, porque será o próximo remake que a Globo vai realizar. A Globo está nessa onda de remakes, mês que vem estreia Elas por Elas, às 6 da noite. Em janeiro estreia o remake de Renascer, né? E já está confirmado o remake de Vale Tudo. A gente já não sabe quando vai acontecer o remake de Vale Tudo, mas já sabe que não será o Agnaldo Silva, que é o único autor vivo de Vale Tudo, que vai fazer. Será a Manuela Dias, a mesma autora de Amor de Mãe, da Lourdes, lá da Regina Casé, que a gente viu em 2019. Sim. Renascer já está começando a ganhar cenários de quem vão ser os atores que vão voltar. E mais uma vez o Marcos Palmeira, ele fez Pantanal, né, voltou num outro papel no remake. Mais uma vez Marcos Palmeira, que fez Renascer, volta em Pantanal também como protagonista. Também como protagonista. Ele vai ser o José Inocêncio, que foi o personagem interpretado pelo Antônio Fagundes em 1993. Então já está definido o Marcos Palmeira, que na primeira fase vai ser interpretado pelo Humberto Carrão, tá? Que é o autor, aí, o mocinho de Todas as Flores do Globoplay. Deixa eu ver outros nomes aqui que estão confirmados. Já temos alguns bem confirmados já, que são Almir Sater e o Gabriel Sater. Os dois também fizeram Pantanal. Fico feliz. Voltam, mas dessa vez eles vão fazer o mesmo papel. Eles vão fazer o Mascate, o Rashid. Novo e velho. O Gabriel... Isso, o Gabriel faz primeiro, depois o pai faz a segunda fase. Deixa eu ver quem mais aqui. A Sophie Charlotte também está confirmada. O rapper Xamã também está confirmado. Os dois vão viver um casal. Vão viver Damião e Eliana ali, na trama. O Jackson Antunes também está confirmado. Ele vai viver o Diocleciano, para quem viu a novela na época, que foi interpretado pelo Roberto Bonfim na ocasião. Ainda algumas negociações. Eles estão negociando com Juliana Paz, Maria Fernanda Cândido e com Irandi Santos também para compor o elenco. Aí nesse famoso contrato por onda, que é o que vai acontecer agora. Então, só para fechar, Terra e Paixão acaba em janeiro. Na semana seguinte começa Renascer em data a ser confirmada. Bacana, bacana. E a outra notícia era a respeito dos jogos, né? Isso, porque a Globo só tinha até então os jogos do Brasil e da Argentina como mandantes nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Globo fechou um super pacote, ela praticamente comprou
todos os jogos, com exceção de uma seleção apenas que não foi comprada, que foram os jogos de mando de campo da Bolívia. Então, toda vez que algum time jogar com a Bolívia, nem a Globo, nem o Sport TV vão poder mostrar, certo? Então, inclusive Brasil e Bolívia, lá em La Paz, não será exibido pela Globo, a não ser que chegue um acordo até lá. Então, a Globo, nesse cenário, com exceção dos jogos que a Bolívia vai mandar, a Globo vai exibir 81 dos 90 possíveis. Os 9 não possíveis são os da Bolívia. Então, todos os jogos vão estar, todos os 81 jogos nos canais do Sport TV e os 9 jogos da Seleção Brasileira. Aliás, perdão, 8 jogos da Seleção Brasileira com mando de campo, mas outros 8 jogos em que ela é visitante vão estar na TV aberta, na TV Globo Estreia do Brasil, próximo dia 8, sexta-feira, no meio do feriadão, lá no Mangueirão, em Belém, Brasil e Bolívia. Mas aí, como é o mando da Seleção Brasileira, aí a Globo vai poder mostrar esse jogo da Bolívia. Isso, e o Luiz Roberto passa a ser agora o narrador da Seleção Brasileira, de todos os jogos da Seleção Brasileira. Eles estão vendo como é que vão encaixar o Galvão Bueno. Eles estão querendo encaixar o Galvão Bueno ali em alguma parte da transmissão, mas ainda não está confirmado como vai ser a participação do Galvão, não, Fernando. Entendo. A Ângela Luquezzi está aqui também com a gente. Muito obrigado, Ângela. Um abraço para você. Eu quero agradecer a tua presença mais uma vez, Eduardo Moura. E as pessoas podem ver mais detalhes, está sempre renovando na tua seção, que é audienciacarioca.com.br, e tem o blog também, né? Isso. E tem o YouTube, o canal no YouTube, Audiência Carioca. Lá tem as lives, a galera participa ao vivo comentando, sempre separa muitos comentários para a gente conversar, e tem também as redes sociais Audiência Carioca. Todas as redes sociais nós estamos... Valeu, meu amigo, um abraço grande, se Deus quiser. Se você puder, de repente, na segunda-feira, e quem chega aqui é o Sérgio Solon, do Mídias de Verdade. E você fica na terça-feira sempre falando das pessoas famosas, toda vez que você puder, naturalmente, que não for te atrapalhar. Fraterno abraço, amigo. Até mais, até a próxima. Até mais. Pois é, tá vendo? Esse é o editor do Audiência Carioca. Tem um cidadão que está querendo vir aqui, eu quero mostrar ele para vocês. Não fica muito profissional, não, sabe? Não fica muito. Deixa eu ver o que é isso. Meu Deus do céu, eu deixei aqui sem querer ligado. Peraí, eu tô aqui, eu tenho um estúdiozinho lá em cima, sabe? No segundo andar, mas acontece que lá, se ligar o ar-condicionado, dá muito reverb. Então, o que eu fiz? Eu pensei que ele estava aqui, não está. Fugiu. A hora que eu vou chamá-lo, fugiu. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Todinho. Vem cá, Todinho. Vem cá, Todinho. Aí, olha só. O meu lindo cachorrinho, o Todinho. Tá vendo? Tá vendo? Ele estava querendo entrar aqui com o papai, não é isso, Todd? Um abraço para ti, viu, querido? Muito bem, tá vendo? Então já apareceu no dia de hoje, estou feliz. Gente amiga, estamos chegando ao final de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui não tem luz. Fernando, 400 anos de rádio, agora aqui tem luz. Muito obrigado, né? Um abraço a todos vocês. E se Deus quiser, amanhã é quarta, não tem, mas na quinta-feira nós estaremos de volta aqui no horário de 14h. E você pode ver também no meu canal do YouTube, tá? Fernando Sérgio Grandinetti ou Fernando Grandinetti. Esse programa daqui a 2 horas estará lá. Fraterno abraço.